E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje a gente vai colocar o olho no mapa da Europa e vai pensar um pouco sobre a sua população. Bora lá? Temos aí um mapa que mostra a densidade demográfica da Europa. E aí a gente consegue perceber pela legenda uma escala de cores, né? A gente tem o mais claro e o mais escuro. O mais claro, ele mostra áreas em que há menos pessoas por quilômetro quadrado. Em compensação, o mais escuro mostra a área que tem mais pessoas por quilômetro quadrado. Vamos entender isso melhor a partir de dois conceitos. O primeiro, população absoluta. O que é a população absoluta? É o total de habitantes de um país, de um estado, de uma região, etc. No nosso caso, de um continente. Então, é o número bruto, a quantidade de pessoas que moram nesse lugar. Isto ainda não é a densidade demográfica, certo? É a população absoluta. Já a população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. O número de habitantes por quilômetro quadrado também pode ser chamado de densidade demográfica. Como se calcula a população relativa? Como se calcula a densidade demográfica? Divide a população absoluta, o número total de pessoas que moram em determinado território, pela área deste território, por sua superfície. Então, se a gente for observar este nosso mapa da Europa, a gente tem algumas áreas que têm uma densidade demográfica alta e outras que têm uma densidade demográfica baixa. Aí a gente vai aprender dois conceitos. São os conceitos de área populosa e de área povoada. A área populosa é uma área que tem uma população absoluta grande, ou seja, muita gente mora naquele lugar. E uma área povoada é uma área em que a gente tem um bom número de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, uma alta população relativa. Pergunta: me diga aí uma cidade que seja bastante povoada ou uma área que seja bastante povoada. Quem disse? Madrid na Espanha, ou Paris na França, ou Londres na Inglaterra? Acertou. Se eu pergunto para vocês onde há áreas pouco povoadas, quem disse norte da Rússia, interior da Islândia, norte da Escócia? Acertou. Perceba que são áreas que têm poucas pessoas por quilômetro quadrado. Mais uma pergunta: por que há poucas pessoas por quilômetro quadrado aqui na Islândia e aqui no norte da Rússia? Por conta do clima. Da mesma forma aqui, como no norte dos países escandinavos, Noruega, Suécia e Finlândia. São áreas de clima polar, onde há dificuldade para se viver. E por que há uma grande população em cidades como Nápoles, Birmingham no Reino Unido, Moscou na Rússia, Milão no norte da Itália, Amsterdã, capital da Holanda? Porque são áreas em que há grandes cidades, em que há o centro da economia desses países e em que há muita gente morando, portanto muitas pessoas por quilômetros quadrados. Quando a gente trata dos movimentos populacionais na Europa, a gente vai perceber que existem algumas causas e existem dois cenários. Ao longo do século XIX e principalmente século XX, em que a gente tem grandes conflitos, adversidades, guerras, a gente tem a saída da população. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, situações de fome, situações de grande pobreza gerada por conta desses conflitos, vai gerar emigração de europeus. Por exemplo, o Brasil recebe, no final do século XIX, início do século XX, muitos alemães, muitos italianos, portugueses, espanhóis e muitas outras nacionalidades da Europa para compor a nossa população, para formar a população brasileira, que vai ser fruto da miscigenação de muitos grupos. Já no século XXI, nos dias de hoje, a partir de 2000 para cá, a gente tem a Europa conseguindo se recuperar dessas guerras, a União Europeia gerando riqueza, havendo prosperidade econômica nesses países, o padrão de vida aumenta, há uma diminuição do crescimento natural, ou seja, o planejamento familiar faz com que as pessoas desejem ter menos filhos. Então, se um casal tinha 4, 5 filhos, agora ele passa a ter 2, 1 no máximo. E a boa qualidade de vida também gera o envelhecimento da população. E isso vai atrair muitos imigrantes. Muitas pessoas irão querer morar na Europa por conta dessa situação. Sendo assim, vamos ver como é a situação da Europa?
Se a gente observa em 1960, o E28 são os 28 países da União Europeia, observando a participação da população europeia na população mundial, em 1960 ela era de 13,5% da população. Em 2015 essa participação muda. Perceba, agora a população europeia é apenas 6,9% da população mundial. Ou seja, a gente tem menos europeus no mundo em 2015 do que em 1960. E a projeção para 2060 é de que a população europeia seja de apenas 5,1% no mundo. Isso significa que a população da Europa está crescendo em menor velocidade e em menor quantidade do que a população de outras áreas do mundo. Essa situação tem algumas consequências. Pergunta: essa situação pode gerar problemas? Quem acredita que sim, acertou. Um dos problemas com essa diminuição da população. Primeiro, a gente vai ter a diminuição da população absoluta. Essa porcentagem sai de 13,5%, cai para 6,9% e cai para 5,1%. Um dos problemas, por exemplo, é que as pessoas em idade adulta estão diminuindo nesse território. Ou seja, a mão de obra diminui. Se a mão de obra diminui, a gente tem também problemas para pagar a aposentadoria daqueles que estão aposentados, porque a gente precisa de pessoas trabalhando no mercado de trabalho, sendo a população economicamente ativa, para que os impostos sobre o trabalho dessas pessoas consigam pagar a aposentadoria daqueles que trabalharam em décadas passadas. Agora pensem e me digam outras situações que essa diminuição da população na Europa pode gerar. É isto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido aprender e qualquer coisa é só entrar em contato comigo para tirar dúvidas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.